Em João 8, versículo 44, está escrito: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Este texto Jesus falou contra os seus opositores que insistentemente tentavam pegar-lhe em alguma armadilha de palavras, de ações, para poder acusá-lo e condená-lo. E falando em mentira, eu lhe pergunto: qual foi a maior mentira que você já ouviu? Ou qual foi a maior mentira que você já falou? Vivemos em um mundo de completa mentira. Milhões e milhões de pessoas ganham muito dinheiro vendendo e produzindo mentira. Grandes empresas que vivem da mentira e conseguem angariar milhões e milhões através dessas mentiras. A Bíblia registra vários tipos de mentiras. A Bíblia mostra constantemente o diabo usando pessoas para mentir e assim tornando milhões de pessoas escravas da mentira. Muitas pessoas hoje querem viver de maneira independente, emancipadas. E por esse motivo elas se acham donas das suas próprias vidas e vivem uma vida de mentira e de afronta aos princípios bíblicos. Uma das maiores mentiras que o diabo está levantando hoje e já tomou conta de muita gente é esta: que podemos fazer o que nós quisermos, do jeito que quisermos e na hora que desejamos. Mas não pense que isso acontece só no mundo. No meio cristão, no meio evangélico, há muitas pessoas dizendo-se independentes e vivendo e praticando a mentira. Por exemplo, estamos vendo muitas pessoas se auto-batizando, ou seja, elas vão a um lugar e se batizam sem a necessidade da presença de alguém que faça esse ato religioso. Isso tem acontecido de maneira mais recorrente lá no Rio Jordão, em Israel, principalmente por artistas que se dizem ter convertido ao Evangelho, convertido a Cristo, ou até mesmo que professam a sua fé católica. Há poucos dias vimos uma famosa postando em suas redes sociais sua experiência com o batismo, ou seja, ela foi a Israel, comprou um kit que vem com a roupa de batismo e o certificado, e sozinha, sem auxílio de qualquer líder religioso, foi e se batizou. Meses antes, vimos também um casal recém-formado, oriundos cada um deles de um relacionamento, indo a Israel e um batizando o outro em meio a juras de amor. Um ato tão singelo, tão romântico, tão inocente e tão antibíblico. Ser bíblico não é ser religioso. Vamos entender um pouco isto. Jesus tinha toda a autoridade e até mesmo autonomia para se batizar, mas ele não tinha autorização para isso. Sim, ele se submeteu a João Batista neste momento para cumprir esta ordenança de maneira correta, bíblica e para cumprir toda a justiça, como ele próprio disse. Ele nos deixou o exemplo de submissão. Se submeteu à autoridade de João Batista, a maior autoridade espiritual da época, e pediu que João o batizasse. Quando você vê esses ditos cristãos se auto-batizando ou sendo cristãos em casa, dizendo que não querem pertencer a nenhuma igreja, mas servir a Deus sozinho, podem ter certeza, eles não querem estar submissos a uma autoridade espiritual. Veja o que está escrito em Mateus 3, versículo 13 a 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele.
Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu, e, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo acompanha a vida de quem é salvo. No batismo não há salvação, porém é o selo público de uma vida rendida a Cristo. Uma pessoa que entendeu quem é Jesus e teve um encontro verdadeiro com ele e com a sua palavra vai desejar ardentemente o batismo, não como um ato religioso ou algo midiático para aparecer, para todo mundo ver, mas como uma confissão pública de sua fé, como foi com o eunuco em uma conversa com Filipe. Você pode ver isso em Atos capítulo 8, versículo 35 a 38. Esta não é uma reflexão sobre batismo, mas uma reflexão sobre o andar independente de algumas pessoas que ferem o coletivo e assim ferem também princípios bíblicos que devem ser observados e respeitados. Concordo que há benefícios na interdependência, enquanto na independência arriscamos viver uma vida solitária e insubmissa. O sábio Salomão disse: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Há muitas pessoas que têm até autoridade para se movimentar em diversas esferas da sociedade, até mesmo na religiosa, porém não têm autorização para executá-las. Ser uma celebridade, ser rico, possuir bens, ter cargos importantes não habilita ninguém a descumprir ordenanças bíblicas. Veja o exemplo de Jesus, que, sendo Deus, submeteu-se a um pai e a uma mãe terrena. Submeteu-se a autoridades políticas de sua época, assim como autoridades espirituais, sujeitando-se a João Batista para ser batizado por ele. A maior mentira do diabo é que podemos fazer o que quisermos, do jeito que quisermos e na hora que desejarmos. Ele continua seduzindo pessoas e mais pessoas a transformarem pedras em pães, ou seja, prover para si o que deseja, sem respeitar a vontade de Deus. Interrompem processos por se acharem autossuficientes, agindo de maneira inocente. Acabam ferindo os princípios. Submeta-se a uma autoridade, cumpra princípios e você vai viver a plenitude de Deus, que é Cristo habitando em vós. Agora estão ministrando Santa Ceia pela internet, consagrações pela internet, batismo pela internet, pessoas se autoconsagrando, não querendo se submeter a uma autoridade espiritual. Isto é viver uma mentira. Tenha cuidado. Deus te abençoe.